Começamos mais um podcast maravilhoso, onde eu consigo reunir a nata bariatricada desse Brasil e de fora também, que eu trago cirurgião, nutricionista, bariatricado, eu trago gente que tem medo, gente que tá ali quase na beirinha de operar, eu coloco todo mundo na minha cadeira. E hoje, para esse episódio especialmente, eu falei assim, eu preciso trazer uma história de um casal que fez a bariátrica junto. E aí, quando eu pensei, eu falei assim: ela já é minha amiga, eu gosto do conteúdo dela e tal, incrível, já iria vir de qualquer jeito. E eu parei, pensei de novo, eu falei: caramba! Ela, além de bariatricada, tem a família inteira de bariátricos, ela vai contar. O marido fez bariátrica e eu acompanhei tudo. Porque eu conheço eles desde antes da cirurgia. E agora tá metade de cada um. Queria apresentar pra vocês Driele e Felipe, meus amores maravilhosos! Como que vocês estão? Tão nervosos? Calma. É assim mesmo. Vai piorar daqui pra frente, mas a gente vai manejando tudo isso aqui. Dri, você maravilhosa, tá na internet, blogando. O Fê tá ali sempre nos bastidores do lado e tal. Conta pra mim essa história, mulher, que você falou que a sua família inteira fez bariátrica. Como que é isso? Sim, eu tenho duas tias que fizeram bariátrica, uma mais ou menos há 14 anos e a outra mais ou menos 16 anos, métodos antigos, né? E aí, logo em seguida, veio uma tia que fez um ano antes do que eu. Aham. Depois fui eu, decidi fazer. Em seguida, foi a minha madrinha que fez também. Aí a minha mãe fez também, meu irmão e o último foi o Felipe. Ele foi o primeiro a começar o processo de todos os últimos, né, de 2022 pra cá. E ele foi o último a operar. Ele primeiro que deu a entrada nos médicos, mas foi o Aham. último a sair a cirurgia. Nossa, então você já teve aquele momento que você foi fazer a cirurgia, teve toda a papelada, e por que você não operou? Você desistiu, ficou com medo, o que aconteceu? Na verdade, foi o convênio que demorou para liberação da cirurgia. Aham. Aí o médico falou que eu tinha que fazer os exames e passar com a psicóloga antes da cirurgia para ter a liberação. Aí foi mais ou menos isso, mas causa do convênio mesmo que demorou. Entendi. E aí o seu convênio demorou e você viu todo mundo operando. Todo mundo primeiro que eu. E aquela vontade de fazer cirurgia bariátrica tava te dominando. Você ficou louco? Muito mais, né? Porque eu fui o primeiro e fui quase o último, né? Na verdade. Meu Deus. E falando sobre cirurgia, tem muito aquele, não sei se é mito, porque quando eu fiz eu era bem novinha, né? Não tava em relacionamento. Do medo, né, do emagrecimento, ciúme do casal, de bariátrico se separar. Dri, como que foi pra você, assim? O Fê tava lá com tudo certo, acabou não operando por conta do atraso do convênio. E aí chegou a sua vez. Como que foi pra vocês? Bom, foi um apoio, assim, surreal. Eu falo que o Felipe, ele segurou na minha mão do começo ao fim, porque eu sempre falei que eu não faria bariátrica. Eu sou do time que eu não faria bariátrica. E aí, não que eu era contra, mas eu tinha um medo tão grande da cirurgia, do pós, de como seria, que eu decidi que eu não faria. Mas qual era o seu medo? Era simplesmente de tomar anestesia, de ir pra um hospital, de não poder Não. comer? O que passava na sua cabeça? Eu acho que o medo do pós, né? Como eu vi minhas tias que foram as primeiras, muito antes, né? E tudo que elas comiam, elas passavam mal. Então, eu tinha medo do pós. Tipo, vou viver a vida passando mal? Não quero. Eu não quero isso pra mim. Eu prefiro tentar sozinho. Então, eu fiz todos os processos de emagrecimento que a gente conhece. Emagrecia e engordava. E no meio de um processo desse que eu conheci o Fê. E aí, quando eu decidi, ele falou, você tem certeza? Você sempre falou que não. Eu não queria nem que ele fizesse, né? Eu falava, não, você não vai fazer, você vai pra academia. Brigava. E brigava com ele. E aí, quando eu decidi fazer, nem ele acreditou, né? Você vai fazer? Eu falei, vou. E aí, eu falo que foi assim, ele segurou minha mão do dia que eu falei, eu vou, até o dia da cirurgia. Quando eu acordei da cirurgia, ele estava lá na sala lá do hospital, esperando eu voltar pro quarto. Então, assim, foi um apoio. Não... Eu sou mais ciumenta do que ele, né? Vamos lá. Mas na época eu não pensava Agora que ele no perdeu mais de ciúmes. 50 quilos. Naquela época eu não pensava nos ciúmes, né? Eu pensava em a gente precisa emagrecer, a gente precisa viver. O Felipe tinha uma apneia do sono muito forte, isso me preocupava. Eu estava engordando sem parar após o casamento, né? Que foi o auge ali do peso. E aí eu falei, não, a gente precisa de algo pra ajudar, então vamos. E graças a Deus estamos aqui, ó. E você ficou com ciúme, Felipe, em algum momento e teve que controlar? E o que passou na sua cabeça, assim? Porque tem muita gente que assiste, né, o podcast e eu vejo alguns perfis de casal.
o homem que não quer que a mulher faça, porque tem medo da mulher morrer, mas não considera o medo da mulher continuar vivendo a obesidade. Ciúme de perder, né? Aquela pessoa que ali tava dentro. Porque quando a gente é Porto obeso, a seguro, gente né? tem essa coisa, né? Esse domínio sobre as pessoas. Infelizmente é assim. E quando você vai emagrecendo, tudo vai mudando. O olhar do outro muda, a gente fica muito mais vaidosa. Você teve algum momento assim que veio um ciúme que você falou, meu Deus, ela tá indo fazer esse negócio, ela vai emagrecer, vai me largar? Ou vocês, assim, sempre foi tamo junto e isso nunca abalou? Não, pra mim eu nunca tive ciúmes nessa parte de causa de emagrecimento, né? Porque a gente já sabia a saúde que a gente estava precisando tomar a decisão certa pra Uhum. saúde, né? Então eu nunca tive isso. E quando ela tomou a decisão certa de fazer, eu falei, vamos, eu tô junto com você nessa. Porque sempre eu quis fazer primeiro, né? Então eu já tentei fazer muitos anos atrás. Acho que era mais ou menos o tempo que você já tem de cirurgia. E eu não consegui fazer naquela época. E aí eu falei, eu também não tinha a cabeça que eu tenho hoje. Aham. Então eu falei, acho que não foi permissão também de Deus fazer naquela época, eu não tinha cabeça pra ter a estrutura que eu tenho hoje. Porque naquela Sim. época eu acho que era mais por causa de estética, né? Não Uhum. saúde. Mas eu não, essa parte de ciúmes, não. Pra mim, não. É mais a saúde mesmo que nós estava pensando os dois em melhorar. E como que foi o seu pós-operatório, que você tinha tanto medo? Nossa, em paz. Justificou o medo ou foi difícil mesmo? Nossa, em paz. Ó, Tranquilo? a minha família operou por conta do meu pós-operatório. Foi. Porque com 8 dias, eu estava indo viajar. Com 8 dias de operada. Com 5 dias de operada, eu tava no salão fazendo unhas, cílios e cortando cabelo. Porque eu não sentia nada, nada. Pra falar assim, ah, você não sentiu nenhuma dor? Eu acho que lá pro 10º dia, por conta da viagem e tudo mais, né, de carro ali 1 hora e pouco, eu senti aquela dor dos gases, né, que foi aqui do lado esquerdo. E eu falava pro Felipe, eu acho que eu estourei um grampo. Nem é dramática, Ah! né? Eu acho que eu estourei um grampo, me leva pro PS. Mas é por conta da viagem em si, do esforço, né, que... E Felipe ficou como? Desesperado, né? Porque só ela tinha passado ainda pelo processo próximo, né? E Aham. eu tô com dor. Eu falei, vamos pro hospital, vamos procurar um hospital aqui perto. Não tinha o que fazer. E era o gás carbônico que Era um usa pra inflar a gás. cirurgia. É, Nada demais. Então, assim, antes de eu viajar, claro, eu consultei minha equipe, né? Eles falaram que podia, que 1 hora de viagem eu teria que parar pra... A cada 1 hora eu teria que parar pra caminhar, né? E viajar com a meia, tudo tranquilo. Eu não senti nada. A única coisa que eu falo assim, eu faria tudo de novo se fosse preciso, mas eu não tomaria dieta líquida. Gente, eu não suporto caldo. Não suporto. Eu já não gostava. Então, após a bariátrica, eu peguei mais ranço ainda dos Nesse caldos. momento, vocês moram juntos ou não? Não. No momento da dieta líquida, ele fez a sua dieta ou a sua mãe juntou, sua família? Que sua família é muito unida, né? Pelo É. que eu vejo, assim. Todo mundo foi lá pra casa de vocês. Como que foi esse momento da Quem, dieta líquida, assim? quem me ajudou, né, que fez os caldos pra mim foi a minha prima. Tá. Porque aí o Felipe também trabalhava, né? Uhum. Ele me ajudou na parte da casa e as comidas dele. Então, ele cozinhou pra ele mesmo e eu ficava lá no quarto Legal. pra não ver. Falava, eu não quero ver. Assim, não que eu tinha vontade, mas eu preferi não ter esse sofrimento. Então, ele fazia as comidas dele, eu ficava no quarto. Aí ele, às vezes até via ele comer, ele falava, amor, vai pra lá pra você não ver. Tipo, ele ficava com dó. E aí, minha prima fez os meus caldos primeiros, depois eu fui enjoando e aí eu Mulher, mesmo. não aceite menos que isso, mulher. Ela tá falando que ele não comia na frente dela porque ficava com dó. E eu vejo meninas que fizeram a bariátrica reclamando que o marido fica comendo na frente e ainda fala: você escolheu fazer a bariátrica, eu não mandei você fazer a bariátrica. Não, ele tinha muito respeito, assim, ele... Às vezes eu ia na cozinha e ele, amor, tô fazendo tal coisa, se você quiser ficar lá no quarto, depois que eu jantar eu te amo. Então, assim, ele cuidou mesmo, né? Eu falo que desde quando eu decidi até o último momento, ele ficou, me apoiou. E minha prima fez os primeiros caldos, quando eu enjoei, que já tava quase na dieta pastosa, aí eu mesmo fiz. Entendi. E depois de quanto tempo que a Adriele operou que você fez a sua cirurgia? depois de um ano, consegui operar também. E É, eu participei dessa luta, né? é, Da ansiedade, da angústia da Adri, falando: meu Deus, a cirurgia do Felipe não sai, a cirurgia do Felipe não sai. E você já estava emagrecendo, engajou na academia, crescendo cada vez mais na internet. Você também aprendeu, Fê, depois que ela veio pro digital, mais sobre a bariátrica? Te deu mais segurança depois que ela começou a trabalhar com isso? Como que foi essa mudança, assim? sim. Eu não tinha preparo nenhum
né? Tipo, ideia do que era. Depois que ela se afundou mais nessa parte da bariátrica, que veio mais para o digital, que aí a gente começou a pesquisar, ela pesquisou mais, estudou mais sobre isso, e isso melhorou bastante. Até hoje, assim, ela vai estudando para trazer pra gente o que é o conhecimento sobre a bariátrica, né? Eu vejo muito preconceito dos homens com a cirurgia bariátrica e falta de interesse também. Parece que os homens eles não se atentam para a qualidade de vida que pode ter pós a bari. E foi curioso que você falou que a decisão da bariátrica foi sua, né? Você queria Foi. ter feito antes dela, isso já é um ponto bem diferente que eu não costumo ver. E a gente tem excelentes resultados, né? Você tem sido um deles, porque você já perdeu muito peso, eu tenho certeza que vai perder muito mais ainda e ganhar muita massa magra. Como que foi pra você quando você entendeu que você poderia ganhar massa magra, correr, fazer atividade física? Quando você pensava na bariátrica antes, você tinha esse pensamento ou isso foi recente? Foi recente. Porque eu não pensava ter essa vida que eu tenho hoje de saúde, tipo, física mesmo, né? Vida fitness que eles falam, O né? que que mudou? Tudo, né? Praticamente tudo mudou, né? Então, não só estética, mas a saúde sim. Eu tive muito problema quando eu tinha obesidade. Igual ela falou que eu tinha problema de apneia do sono. Eu quase, várias vezes, eu já tive paradas de noite. Quase cheguei a falecer numa delas. Engasgava muito. Então, depois disso, totalmente 100% A apneia melhor. melhorou? Você não tem mais esses episódios? Não, acho que depois que eu fiz a cirurgia, não nenhuma. Depois de quanto tempo você começou a perceber a melhora da apneia do sono? Depois de um mês. Eu tô toda arrepiada. Um mês certinho. Eu não tive mais nada. De apneia do sono. Não tinha problema mais respiratório, que eu tinha muito problema. Eu tinha uma doença que eu não sei falar o nome agora, que eu não recordo. Até foi que fez eu passar pela cirurgia. Por causa da obesidade, eu ficava sentado, do jeito que eu tô aqui, eu apagava. Comprimia o pulmão e dava falta no oxigênio no cérebro, eu apagava. E você ficava como? Brigava com ele. Eu brigava com ele, porque eu falava assim, caramba, eu tô falando com você, você tá dormindo. Do nada, você tava conversando e ele fazia assim, ó. Eu Aí eu apagava. falava, caramba, eu tô conversando com você, você tá dormindo. Só que a gente não sabia o que que era, né? Era uma doença. E aí, quando ele fez a polissonografia, né, que é um dos exames bem importantes pra bariátrica, a gente também não sabia, e estudando eu descobri que é um dos exames, assim, Mais importante. primordial, né, pra decisão dos médicos, principalmente convênios que demoram pra liberação. E aí, nesse exame, deu que ele tinha em torno de 6 paradas respiratórias por minuto dormindo. Se você tivesse feito talvez esse exame antes, talvez conseguiria liberado. liberar a Antes. cirurgia bariátrica. Antes. Então, uma dica, né, pra quem tá com problema do plano não aceitar a cirurgia bariátrica, não autorizar o exame de apneia, né, Do do sono. Tá. E aí, nesse exame, deu que ele tinha falta de oxigenação no cérebro. Então, ele não tava dormindo. Meu Deus. Ele comprimia o pulmão e E ali ele apagava. era questão de segundos. Ele apagava e voltava. E aí, o médico vendo esse exame falou, não, a gente precisa operar ele urgente. Vamos lá. E aí, foi pra Foi. cirurgia. E aí você fez a cirurgia bariátrica, a Adriele ficou louca, né? Ficou. E eu quero que você conta como que foi o seu pós. Você teve uma intercorrência, né, no pós da Foi. cirurgia. Como que foi? Como que foi passar por isso? Como que foi pra Adriele, que já tinha operado e já tinha se recuperado de tudo? Sei que foi um momento bem difícil pra vocês como casal, né? Foi. É, eu fiz a cirurgia, passou 15 dias, eu tive um retorno com a nutricionista pra fazer os preparativos, já que ia mudar já pra pastosa, né? Tava na líquida, já ia mudar. E chegou nesse dia, eu comecei com a dor nas costas, eu acordei com a dor nas costas e falei, eu vou tomar uma medicação, vou pro hospital. Como não podia tomar comprimido ainda, eu vou tomar um negócio na veia, um remédio e vou pra casa. Daqui a pouco tá tudo bem. Cheguei lá, tive uma infecção no sangue, causa do dreno. Eu tive 2 drenos, né? Quando eu saí da cirurgia. E aí eu peguei essa infecção e fiquei 11 dias de UTI ainda depois. E aí que veio o desespero pra ela, porque quando eu dei entrada no hospital, eles falaram que era trombose. E ela ficou com medo, porque ela tava aplicando a injeção em mim na barriga. É, pensando. É, e aí ela ficou desesperada. Ela falou, a culpa é minha, é minha, é minha, é minha. E começou a chorar. Eu falei, a culpa não é sua. A gente não sabe o que que é, então vamos pra cima fazer os exames. Aí foi, depois de um bom tempo, foi ver que era uma bactéria que eu peguei causa do dreno, porque não fechou direito. Então eu peguei uma bactéria no furo do dreno que pegou no sangue.
Aí foi só esse A sua cirurgia, problema. ela foi por vídeo ou foi aberta? Foi vídeo. E eles botaram dreno por quê? Eles te falaram? Colocaram 2. Foi um por... Como que É era? porque, na verdade, a cirurgia dele foi um tanto complexa. Ele tinha que perder ali 15 quilos antes da cirurgia para diminuir a gordura visceral, para ter acesso aos órgãos. E aí, ele eliminou, acho que foi 7, né? 9. 9. Não chegou aos 15. Tá. E aí, o médico, na hora de operar, ele ainda falou assim, olha, se tiver muito difícil, a gente vai fazer sleeving. Se tiver tranquilo, a gente faz bypass. E aí, iniciou com o bypass e não estava tranquilo. Então, na hora de... A médica, a hora que saiu pra me dar a notícia, falou que na hora de pegar ali a parte do... Acho que é do fígado, se eu não me engano, escorregava por conta da gordura. E aí, não conseguia fazer. Então, é uma cirurgia que dura em torno de 1h e pouco, 2 horas no máximo. A dele durou 3h30. Então, já começou aí o quadro de complicação. A complicação E o na grande cirurgia. mistério é... Qual é a sua técnica? Bypass. Ah. E aí... Nada contra sleeve, tá, gente? Vocês vão me crucificar aqui por causa da sleeve. Só queria saber. E aí, ela saiu, me deu a notícia, já fiquei agoniada, porque eu falei, meu Deus, já tava ali naquela agonia de não... Nossa, 3 horas, a minha foi 1 hora, da minha mãe foi 1h e pouco. Não, da minha mãe foi mais também. Do meu irmão foi 1h e pouco, minha madrinha 1 hora. Por que que o Felipe não sai? E aí, teve essa complicação, então precisou colocar o dreno pra drenar ali a sujeira, o restante que ficou. Até por uma questão de segurança também, né? Pra ver se tá tendo sangramento, o dreno ele é muito... Sim. É. E aí, ele fez a retirada dos 2 drenos, porém um fechou, o outro não. E aí, ele pegou a bactéria por ali, foi toda aquela intercorrência. E eu chorando, Nai, me ajuda. Eu lembro. O que eu faço? E naquela época, eu ainda não tinha tanta informação. Eu tinha acabado de entrar na tropa, não tinha tanta informação. Eu sempre falo, né? Foi na tropa que eu aprendi 90% do meu processo. E você Foi tá ali. lá sempre, né? Tô Em lá todas as sempre. consultas. É uma das minhas alunas E mais agora, engajadas. escuto as consultas, antes eu escutava no fone, agora eu escuto no alto, que é pra ele ouvir junto. Pra ele ouvir. É muito maravilhoso esse acesso à informação que a gente tem, que já pegando mais segurança também na decisão que a gente tomou. Eu gosto sempre de lembrar pra quem escuta o meu Instagram, ou tá aqui no Pod também, que a cirurgia bariátrica é uma cirurgia. Não é a volta ao parque, né? A partir do momento que a gente decide ir para um centro cirúrgico, a gente tem sim chances de ter qualquer tipo de complicação. Bactéria, fístula, trombose, hernia de Petersen, qualquer coisa, né, que seja relacionada a alguma questão cirúrgica, mas ainda assim a bariátrica, ela é uma cirurgia muito segura, principalmente quando comparada à obesidade, né, que a obesidade ela mata muito mais pessoas de uma forma muito mais lenta. Sobre a questão de remédio controlado, vocês tomavam remédio controlado antes da bariátrica? Sim, a minha decisão pela bariátrica foi devido a uma pré-diabetes. A minha avó faleceu de descompensação diabética e quando minha avó faleceu, 3 dias antes, eu tinha passado numa endócrina, ela falou, olha, você vai ter que tomar 3 remédios de diabetes por dia. E aí eu falei pro Felipe, eu não quero viver assim, não é isso que eu quero pra minha vida. Passado 3 dias que a médica passou os remédios, eu comprei, eu passava muito mal com os remédios, a minha avó veio a falecer de diabetes. E aí foi quando eu falei pro Felipe, eu não aceito isso na minha vida. E aí um dia depois da cirurgia eu já não tomava mais nada, graças a Deus. Um dia após já normalizou. E você, Fê? Você tomava algum remédio ou não? Não, eu também comecei com pré-diabetes, né, por causa da obesidade. E a pressão alta já tava vindo também, né. Então aí o doutor ajuntou tudo, falou, como você já tá com problema da apneia do sono também, para a gente não perder você, então a gente vai fazer a cirurgia em você. Ele quer me operar no outro dia, assim, quando ele viu o resultado. Aí ele falou, ainda comentou com a gente que ele perdeu um paciente dele, causa da apneia do sono. Ele internou o paciente num dia, ele ia operar no outro, ele morreu de noite, o paciente. Quantos anos você tem? Eu tenho 31. 31, e você fez a bari com 30, Com 30. né? É muito louco, assim, pensar que com 30 anos, um médico vira e fala, eu tô com medo de te perder, vamos fazer essa cirurgia, né? E a gente só, talvez, considera a obesidade como uma doença quando a gente vê esse tipo de colateral que muitas vezes a gente nem sabe, né, que tem. A partir do momento que a sua apneia do sono melhorou, você percebeu qualidade de vida, acordar mais descansado, ter mais disposição para fazer as coisas?
Você, por exemplo, você roncava e aí atrapalhava a Adriele na hora de dormir? Como que era isso? Sim, a gente ainda até discutia de noite, porque na hora de dormir, ela falava, vou ter que dormir primeiro, se eu dormir depois eu não consigo. Te botava de lado? É, Porque o meu pai, ele roncava muito. Eu só virava ele de lado. E olha que eu dormia no outro quarto. e mesmo assim, pra mim, a parte desse negócio do sono melhorou muito. Eu acordava de 1 em 1 hora, eu não dormia de noite. Então eu trocava, tipo, à noite, ficava acordado mais à noite e dormia de dia. Então dava muito esse problema. Então tinha vez que eu não conseguia dormir, eu passava de meia hora eu acordava. Você E ela, acordava engasgando? toda hora. Toda hora eu engasgava. E eu acordava ela, porque ela dormia do meu lado assim. E aí eu acabava levantando e ela ficava brigando comigo. Então, praticamente os dois não dormiam. E ela ficava brigando com É, ele. Viu que eu sou a brava, né? eu tenho que dormir, amanhã eu tenho que trabalhar. Eu falei, eu também tenho que trabalhar. Aí foi onde eu corri pra fazer a cirurgia, porque tava muito acima do limite já. Qual era o seu IMC quando você fez a bariátrica? Tava com 46 ou 47, uma coisa assim. E você, Dri? O meu era 46, se eu não me engano. E você fez a bypass também? Também, bypass. Então, os dois bypass. E como que é bonita? Hoje que o Fei perdeu aí, né? Eliminou esses 50 quilos. A foto do Instagram. Qual que é o Instagram de vocês? Falam aqui pra câmera, por favor. Arroba em processo de mudança. Uau! E o seu, Fê? Fefe, Leirão, tá. Tá, aí os dois blogueiros. Você vai lá adicionar Felipe, né? Tem uma foto do Maravilhoso correndo, aquela coisa que eu fui aqui marcar e eu falei, que isso, menino? Quem é você que te viu? Que te vi gordinho. Como que foi pra você ver teu marido emagrecendo, gostando de atividade física e recuperando essa autoestima toda? Um orgulho, né? Eu falo pra ele sempre, a gente fez a primeira corrida. A corrida era um sonho meu. Eu tô rindo porque a primeira corrida que ele fez, ele saiu, ele ainda tava gordinho, tadinho. Eu nunca mais vou fazer isso. É um sonho seu, não é meu. Quem mandou você me trazer? E aí hoje, gente... Eu tô adorando esse caos. Aí hoje, gente, ele corre mais do que eu. Inclusive, domingo a gente vai correr, eu vou correr só 5 km, ele vai correr 10. Pra quem falou que nunca mais ia voltar uma corrida... Amigo, tá nesse nível. Já. Correndo 10 km. E joelho, não tá sentindo dor? Não tenho nada. Gente, surreal. E eu falo que é o orgulho, porque eu sempre, assim, eu fui obesa desde criança, né? Não sou aquelas que, não, eu desde criança sempre fui fora do padrão. Só que eu sempre fiz atividade física. Minha mãe me levava pra natação, minha mãe me levava pra ginástica olímpica. Você gosta de dançar também, não é? Gosto, faço balé. É. Então, assim, eu Tá sempre... vendo? Eu conheço minhas maravilhosas. Sempre gostei de fazer atividade física, sempre mesmo obesa. Eu tenho vídeo com 122 quilos treinando. E aí eu falava pro Felipe, vamos, você nunca tentou, vamos. Na época que eu não queria que ele fizesse a bari, também não queria fazer, eu falava, vamos tentar. E aí ele ia com aquela tromba, assim, né? Às vezes eu reposto... Quem nunca? Às vezes eu reposto ali uns stories, aí tá o Felipe, assim, né? Com a maior cara brava. Então ele não ia, ele ia porque eu falava, porque eu ficava na cabeça dele, vamos, enchia o saco dele até ali. E aí hoje vê que ele faz o oposto. Quando eu tô muito cansada, eu falo, ai amor, hoje não vamos não. Ele, não, nós vamos. Pode se trocar que eu tô chegando no serviço, você vai. Você vai fazer isso comigo, agora eu vou fazer com você, você vai. Então eu falo pra ele que é meu maior orgulho, ver que ele tem a vontade hoje, não é eu que fico. Hoje é o oposto, às vezes eu tô cansada, eu falo, um dia faltar, não tem problema, a gente treina no sábado. Ele, não, você vai. E ele me levanta e ele, vamos. E que nem eu falei, vai correr mais que eu agora. Vocês entraram junto, né, no processo de mudança e até o logo do Instagram de Driele. Vocês como casal, vocês acham que é possível uma pessoa que fez a cirurgia bariátrica ficar bem num relacionamento com alguém que escolhe ainda viver obesidade e não quer fazer tratamento e não quer... Porque eu tenho muita seguidora que fez a bariátrica, o marido tem indicação para fazer a bariátrica e não quer. E não muda hábito também. Continua na churrascada, na bebedeira. E aí a pessoa tá tentando mudar o estilo de vida pós a bari e tem a sombra ali que tá puxando e drenando. O que vocês pensam sobre isso? Vocês conhecem alguém que vive isso? Não? É difícil. Eu acho que se eu tivesse feito sozinha e ele não... Assim, o Felipe, ele era muito cuidadoso na minha dieta líquida. Mas até quando ele ia aguentar comer sem eu ver? Até quando ele ia aguentar comer
certinho ali enquanto eu estava, porque é 15 dias de dieta líquida. Por quanto tempo? Ou o oposto, o Felipe opera e eu não. Eu acho que seria muito difícil o processo, assim. Porque, querendo ou não, eu tinha muitos picos de estresse no trabalho e eu era uma das que sabotava, né, antes de operar. Eu falava, hoje vamos comer uma pizza? Hoje vamos comer um lanche? E o Felipe sempre foi mais da comida. Então, eu acho que ambos, se não fossem os dois operados, ambos iriam se sabotar, assim. Eu acho que não daria certo. Eu acho que não dá certo. Nessa parte da comida, eu acho que não dá certo, não. Porque é muito... ver uma pessoa comer e você vendo que você não pode comer. É muito difícil. Eu acho, meu ponto de vista. E eu penso assim, porque eu não tenho, né, relacionamento. Quem sabe um dia uma família feliz. Mas você tá lá emagrecendo, com energia pra fazer atividade física. Aí você olha pro lado e tem alguém que não te motiva. E aí tem seguidora que vira pra mim e fala, Nai, o que é que eu faço? Eu falo, gente, separa, eu não sei. Sabe? Ninguém casa pra separar, eu sei que é muito supérfluo, né? Falar, qualquer coisa separa, não. Mas esse é um ponto, e é importante a gente trazer isso aqui pro pod, porque tem gente que vive essa realidade dentro de casa e o marido ou a esposa acorda pra vida e pensa numa saída que não... Ok, não quer fazer a bariátrica, que você não faça a bariátrica. Mas que você comece a mudar seu estilo de vida pra apoiar quem teve a coragem de fazer cirurgia. Porque tem muito bariátrico que não dá certo porque não tem apoio. Exatamente. E aí tem gente que fala bem assim, mas eu não preciso que meu marido nem a minha esposa vá pra academia. Porque eu vou sozinha, eu faço por mim. Tá. É difícil. Até quando você vai é. ficar se cuidando e olhando pra um lado uma pessoa que só se mata? Não, a e cada aí chega dia. um momento, né, que nem eu sempre treinei. Então, quando eu conheci o Felipe, eu estava no auge de um processo de emagrecimento. Eu tinha acabado de Bem, emagrecer. tchutchuca. E aí, quando eu conheci ele, ele falava assim, não vai pra academia hoje não. E a gente tava namorando, era um começo de um relacionamento. Então eu falava, beleza, não vou não. Quando a gente casou, que eu me olhei de novo, que eu consegui me enxergar de novo, foi como se caísse uma venda dos meus olhos, eu estava imensa. E eu falava pra ele, como que eu cheguei até aqui? E ele falava o quê pra mim? Não, você tá linda. Nossa, você continua igual quando eu te conheci. Nada a ver. Então, assim... Não existia entre vocês olhar e falar bem assim, cara, a gente tá engordando. Muito. Depois, no começo não. 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 Quando a gente foi casar, na época eu ainda emagreci 14 quilos antes do casamento. E depois eu engordei praticamente mais de 30 quilos depois. Em um ano de casado, a gente engordou 25 quilos cada um. E a gente só foi perceber isso, assim, a longo prazo. No início do casamento, e os dois fazem comida gostosa. Quem vai fazer a jantar hoje? Vocês dois cozinham? Cozinha. Felipe, Eu acho que eu vi muito. churrasco, né? Que você faz umas comidas assim, bastante É. pra família inteira. Felipe cozinha demais. E vai me convidar quando, em casal? Eu cozinho minhas marmitas lá. Cozinha. E essa era uma dificuldade nossa. Os dois cozinhavam. Hoje não descongelamos comida. Vamos comer fora. Uma facilidade. A gente tem os benefícios da empresa, então vamos comer fora. E aí isso começou a virar uma rotina. No entanto, a nossa primeira compra após-casamento foi R$1.000 no mercado, só de doce, chocolate, biscoito. Só besteira. Mas vocês não compraram arroz e feijão? Não. Só tinha salgadinho, bolacha recheada, chocolate, sorvete, Danone, só. Meu Deus. Uma coisa que a minha psicóloga uma vez falou pra mim, que o vício conecta as pessoas. Então, por exemplo, se eu sou fumante e você fuma, eu vou talvez me relacionar com você porque o fato de você fumar e eu fumar, eu não vou te julgar. Por isso que muitas vezes o obeso tende a se relacionar com quem é obeso. Porque tem um ambiente, né, obesogênico, infelizmente. A gente sabe que é uma doença, mas as pessoas que vivem a obesidade geralmente estão inseridas, né? Bebida alcoólica, churrascada, final de semana, muita comida, doces e acaba não trazendo esse julgamento e acaba sendo junto ali. Mas ainda falando sobre esse prazer de cozinhar, que eu acho muito legal, né? Tem gente que acha assim, vou fazer a bariátrica, eu vou perder o prazer em comer, o prazer de cozinhar. Vocês gostam de cozinhar e eu acredito que esse hobby continua na vida de vocês.
Como que é hoje pós a bariátrica? Vocês continuam fazendo comida, se controlam pra comer na quantidade certa? Como que foi? Hoje a gente é especialista em saladas. Felipe sempre gostou mais de salada do que eu. E aí, às vezes, a gente... Às vezes a gente tá trabalhando junto, às vezes separado, né? E quando a gente tá junto, o que a gente vai comer hoje? Já vamos fazer uma salada assim, assim, assim. Aí escolhe lá as folhas que a gente gosta e vamos. Então, assim, a gente não perdeu o prazer. A gente faz a comida assim. Principalmente de domingo, que a família almoça junto. Então, faz uma carne assada, faz um arroz, faz... Então, assim, não deixamos de viver. Claro que no período ali... Porque, assim, foi intervalo de meses de um pro outro. Um saía da dieta líquida, o outro entrava. Então, eu acabei, minha mãe começou. Minha mãe acabou, meu irmão começou. Meu irmão acabou, veio o Felipe. Enquanto isso, quem sofreu era meu pai, né? Que não operou e teve que viver as fases de todo mundo. E ele fala que é bariátrica ainda. Ele fala, eu não fiz bariátrica, mas eu como igual um Eu bariátrico. também acho que ele é um bariátrico. Qual é o nome dele? Cristiana. Seu Cristiano, você é bariátrico por experiência. E Fê, qual é o tipo de comida que você mais gosta de fazer? Você já falou que é a salada, mas tirando salada, assim, você consegue fazer a comida e não ter episódios de descontrole, de tipo, comer, entalar, passar mal? Ou ainda é um desafio pra você quando você tá ali cozinhando? Não, eu não tenho esse problema de entalar, de fazer pra entalar, pra comer a quantidade. O que eu mais faço é carne assada, né? Igual E vocês comem domingo. bem carne? Eu como. Comemos. Os dois. Os dois, não tem problema não. Minha sogra tem problema de entalo, um pouco. Pra ela, acho que... Como ela fez a cirurgia, ela já tinha uma cirurgia de anel no esôfago, né? Então, pra ela ficou mais difícil comer carne. Ela prefere mais frango também. Então, acho que praticamente nós comemos carne tranquilo. Quase todo dia. E como que é a rotina, por exemplo, de hambúrguer, pizza? Quando vocês pedem iFood, delivery, como que é, assim? Geralmente vocês vai pro japonês, vai pro árabe, ou vocês se permitem comer a pizza, o hambúrguer? Como que tá hoje em dia? Né? Porque vocês têm um ótimo, um excelente resultado, né? Vocês vivem esse processo pós-Abari. A gente come normal. Só que hoje a gente economiza, né? É um lanche pros dois, cortando o meio, cada um come metade. Mentira! Vocês vivem a vida do lanche dividido? Vive. E pizza, eu era doida da pizza, né? E a gente morava na rua da pizzaria, então não podia ir pra casa que eu falava, ai, que cheirinho de pizza. Nossa. E hoje não é. Eu como, mas não é igual antigamente que eu falava, nossa, todo dia eu quero. Não. Virou um hobby, é algo esporádico, e eu consigo comer uma fatia de pizza. Nada mais do que isso. E o hambúrguer sempre é o hambúrguer no meio, um pros dois. E já aconteceu, por exemplo, vou pedir um hambúrguer, e fica meio assim, mas eu acho que eu tô com fome pra comer um sozinho. E aí pede um pra cada um e sobra. Já. O bariátrico demora a entender que ele é limitado, Demora. né? Já, e, nossa, principalmente comida. Vamos comer um PF. Felipe, um só pra nós dois dá. Homem! Não, eu quero um pra mim. Felipe, eu não aguento comer 300 gramas de comida. Não, eu quero um pra mim. Pede, sobra. Aí até que ele entendeu. Como que foi pra você, Fê, entender que não ia caber mais? No começo foi difícil. Muito difícil. Muitas vontades de comer. Eu nunca passei mal. Mas eu já deixei no prato. Porque eu vi que era a última garfada e largar lá. Porque senão eu ia passar mal. O que você sente na última garfada? Eu acabei de fazer o pod com a Ká. E ela falou que o bariátrico tem uma lanterna, né? Que parece que a última garfada, pim! Pode ter um tiquinho assim, que a gente não vai comer mais. O que você sente? Você sente uma pressão aqui no peito? Eu começo a sentir uma dor, na verdade. Parece que vai entalar. E aí eu paro. Aí eu falo, não dá mais. Aí eu paro, falo, não deu. Igual esses dias eu fui resolver uns negócios na rua, eu tava eu e meu sogro, e a gente eventualmente já tinha passado o horário de almoço, e a gente foi inventar de comer lanche. Eu comi dei 2 mordidas no lanche, e foi o que aconteceu. Tarou, falei, não desce mais. Parou, falei, não vou forçar porque eu sei que eu vou passar mal. Então aí ele já até sabe, quando ele vê que eu parei de comer, ele fala, encheu, né? Eu falei, encheu. Aí ele... O nosso olhinho enche d'água também, né? É. Parece que o olho fica meio lacrimejando, assim. Bariátrico almoçando junto é a coisa mais engraçada que tem. A gente vai comer, daqui a pouco o povo começa a conversar, a comida vai ficando gelada, a gente vai olhando pro olhinho, só o olhinho lacrimejando, porque vai semi-entalando, né? Síndrome de dumping, vocês têm? Já tiveram juntos?
Separado. Não, a gente não Separado? faz esse risco, não. É um ou é outro. Olha, eu tenho muito dump com sorvete. Até vi um vídeo seu. Top com 1 do dump. dumping pra mim é sorvete. Nossa, meu Deus. É tomar e apagar. É tomar e apagar. Então, assim, eu evito. Quais são os seus sintomas? Eu começo a ter sono, ter aquele mal-estar de suar e aquele calor. E aí eu já falo, olho pro Felipe, ele já sabe. Só no meu olhar ele, vamos procurar um lugar pra ela deitar, porque tá passando mal. E já o dele é bem diferente. É, o meu não tem sintoma nenhum. Eu apago. Você dorme? Apago na hora. Eu tenho problema com doce de leite. Depois da cirurgia. Eu comer um pedacinho, eu apago. Tô aqui falando, eu apago. Se eu comer um pedacinho, eu apago. Não tem sintoma nenhum. A gente Nenhum. foi no aniversário e a gente trouxe um mini pão de mel. Desse Bem tamanho assim, pequenininho. ó. Parece uma moeda, bem pequenininho. Aí eu fui comer o meu pão de mel. Aí ele, não, porque eu quero um pedaço, tá bom, Felipe. Mordi, dei um pedaço. Aí a gente conversando. A gente, ele dormiu. Ele dormiu igual da apneia. Aham. Tipo isso, eu... O que aconteceu? Aí eu mexi com ele assim, ele suando. Eu falei, meu Deus. E Dumping. ele não sabia que era dump. Uhum. Porque nunca tinha tido. Eu falei, ele tá tendo um dump, Primeira coitado. vez. Falei, tá vendo? Quis comer meu mini pão de mel. Não, e ainda nem tava vivo, acordado pra lembrar, né? Não, sei de saber de nada. Então a gente evita comer doces. Os dois juntos. Os dois juntos. Ou, tipo, quando tá na rua, né? A gente não come. Porque um tem que dirigir, ou ele tem que estar dirigindo. Então, Aham. a gente não arrisca. E depois que vocês fizeram a bari, os dois, assim, vocês conseguiram converter mais gente pra fazer cirurgia bariátrica? Teve mais gente perguntando como que foi o processo? Você, Fê, por ser homem, assim, tiveram amigos que perguntaram ou você acha que não? Tenho. Tem uns que já mandou mensagem pra perguntar como que é o processo. Uhum. E eu expliquei certinho pra eles como que funciona, tem que procurar os médicos, fazer acompanhamento. Eles acham que é fácil, né? Não é fácil uma vida bariátrica depois, né? Então eu falei pra eles, você tem que pesquisar mais sobre isso, né? Sobre o assunto, não é chegar e fazer. Eu tenho um amigo que fez antes de mim, acho que já fez 2 anos também, 2 ou 3 anos. Eu até encontrei ele um tempo atrás na rua, ela tava junto, e ele perguntou, como você tá se sentindo, tá? Eu falei, não, tô legal agora. Ele falou assim, eu já perdi 50 quilos também. E ele falou, é totalmente diferente do que a gente pensa. Que o povo pensa fora da bariátrica, né? Então tem uns amigos que perguntam, ainda indico o Instagram dela, ó, vai lá dar uma olhadinha, que você vai saber de tudo que a gente passou. Então eles entram, olham, pesquisa lá. Tem muitos amigos que E tá só no início, né, casal? Eu queria dizer que vocês estavam tão nervosos no nosso episódio, mas a gente já chegou ao final e eu quero trazer mais. Eu quero trazer você separado, porque eu acho importante os dois estarem juntos pra quem tá num relacionamento entender que existe apoio, existe vida saudável após a bariátrica. Esse é o caminho do sucesso. Se você não despertar pra viver essa bariátrica que eles vivem, talvez vocês não vão entender o que é uma vida saudável pós-cirurgia, tá? E eu queria muito agradecer o tempo de vocês, por vocês estarem aqui. Sei que é meio desconfortável, né? Às vezes tá aqui falando pra câmera e tal, mas agora vão ficar famosos na internet, tá? Sigam os meus barivilhosos. E é isso, tô muito feliz, obrigada. Obrigado. Eu que agradeço a oportunidade, agradeço a Nay, ela sabe o quão carinho que eu tenho por ela, por toda a oportunidade que você nos deu e nos dá, e o acompanhamento e a ajuda, e dizer que você é sua futura Nutri, hein? Ah, vai fazer nutrição? Já tô fazendo, já comecei. Meu Deus, gente, olha como a bariátrica transforma. Está cursando nutrição e daqui a pouco a gente vai ter uma Driele maravilhosa nutricionista. Amei, fechamos com chave de ouro, gente. Vejo vocês no próximo episódio. Tchau!